Diga: Deus é bom em todo o tempo. Glória a Deus. Antes de você sentar, eu queria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado: Deus já colocou a eternidade na sua boca. Eu sei que você não vai entender por essa frase que eu disse, mas daqui a pouco você vai entender. Mas diga novamente para a pessoa: Deus já colocou a eternidade na sua boca. Aleluia. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, ele disse: irmãos, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do vosso coração, para que nós entendamos algumas coisas da palavra e não percamos tudo aquilo que ela tem, e também não percamos a alegria, independente de qualquer coisa que estejamos passando. É preciso ter e cultivar na nossa vida o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, e ter os olhos do coração iluminados, para que não falte luz, porque é essa lâmpada acesa dentro de nós que não nos deixa ir nem para a direita nem para a esquerda, sempre seguir para a frente, estar mais próximo daquele que é o autor da nossa fé, daquele que tem nos sustentado. E o espírito de sabedoria e revelação, ele faz com que a gente adentre alguns segredos que a palavra tem, e adentrando esses segredos, nós os puxamos, e eles começam a fazer parte da nossa vida. É certo que eu não cheguei a tudo, e com certeza não chegarei, mas algumas coisas eu tenho buscado para mudar a realidade na minha vida, e é isso que nessa manhã eu quero ensinar para você, a nós juntos buscarmos as realidades dos céus, que já estão na palavra, para que a nossa vida tenha uma mudança. Bendito seja o nome do Senhor. Mas para isso eu preciso fazer uma introdução, para que você entenda aquilo que nós vamos falar. Agora você pode sentar, por favor. Quando vocês forem tocar, vocês afastam um pouquinho da tela, e nós baixamos, você viu? Ok. Glória a Deus. João 10, 4, aliás, João 10, 14, João 10, 14, Jesus disse algo conversando com os discípulos, e para algumas pessoas que ouviam, geralmente tinha judeus e fariseus juntos, quando Jesus estava falando, e em João 10, 14, Jesus disse o seguinte: não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Na verdade, é uma pergunta que ele faz. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Interprete o texto para que você seja abençoado por ele. Jesus disse: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Isso me diz que Jesus tinha uma fonte na qual ele buscava as palavras que ele deveria falar. Eu vou repetir isso. Jesus disse: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Isso me diz que Jesus tinha uma fonte, onde ele buscava as palavras que ele queria falar. Então Jesus não falava qualquer coisa. Jesus não falava fora de tempo. Só falava a tempo. Porque ele não desperdiçava as palavras que ele buscava. E ele começa dizendo assim: não crês tu que eu estou no Pai? E essa foi uma confissão que Jesus fez. Agora, naquele momento que Jesus faz essa confissão, os líderes religiosos ficam irados, porque Jesus estava dizendo que estava em Deus. Isso para eles era um absurdo. E muito mais, ele estava falando das palavras de Deus, as suas palavras. Quando ele disse: eu não falo de mim mesmo, mas eu busco do Pai as palavras que eu falo. Então, é o primeiro lugar onde aparecem essas palavras, Jesus conversando, é nesse livro de João,
E o que é que Jesus está querendo dizer com isso às pessoas que estão ouvindo? É que isso aqui não é apenas uma declaração de unidade com o Pai. Já é muito bonito uma declaração de unidade, mas ela vai muito mais além. A maneira como ele falava, ele dizia que tudo que ele fazia era a partir do Pai. E sem o Pai ele não podia fazer absolutamente nada. E para isso ele tinha unidade com o Pai, para poder receber do Pai o que ele precisava falar. Então, essas palavras de Jesus Cristo me mostram que ele dizia mais ou menos assim: as palavras que eu estou falando, eu estou puxando de uma fonte que eu tenho, e a fonte é o meu Pai, porque o meu Pai é verdadeiro e tudo que ele fala é verdade. Então eu pego essas palavras do meu Pai, duplico essas palavras. Por isso que ele disse: a palavra que eu vos digo, essa palavra não é minha. Então, de onde Jesus buscava as palavras que ele falava? Do Pai. E eu te pergunto, nós vamos buscar as palavras que nós temos que falar de quem? Lembra que no dia 4 de janeiro, no culto profético, eu falei da guerra de vozes que nós vamos ter em 2026. Serão muitas vozes. E você vai ter que ter cuidado. Por isso que tem que ter o espírito de sabedoria e de revelação. Porque é através do espírito de sabedoria e de revelação que os olhos do seu coração serão iluminados. Porque aquilo que não vier através do espírito de sabedoria e de revelação vai deixar teu coração em trevas, na escuridão. Ora, se a Bíblia nos ensina que Jesus precisava ir ao Pai para buscar a maneira de falar, eu te pergunto, se nós não buscarmos também em Deus o que temos que falar, teremos os efeitos que Jesus teve? Com certeza não. Bem, você não precisa ficar tão calado assim. De vez em quando você pode dizer amém. Okay? Glória a Deus. Diga: Deus é bom em todo o tempo. E Ele é bom mesmo em todo o tempo. Então, fazendo essa introdução, eu quero começar a mensagem trazendo para vocês um texto que me chamou a atenção nesses últimos dias, quando eu estava viajando, mais precisamente em João Pessoa. E esse texto, ele me disse algo que para mim foi muito profundo. Além de Jesus dizer que aquilo que ele buscava para falar era do Pai, ele mostrou uma unidade, e ele está dizendo para nós que nós temos que ter a mesma unidade com Deus. Há uma canção lá da nossa juventude espiritual que dizia assim: Pai, faz-nos um, para que o mundo saiba que enviaste Jesus. E essa unidade da igreja com Cristo é necessária para que o mundo veja. Porque nós não podemos ser crentes secretos, que ninguém sabe quem é você, e onde você estiver, você tem que se mostrar como um filho de Deus, como alguém que tem a palavra de Deus. Eu costumo dizer isso para minha filha, às vezes, quando ela diz: as amigas estão chamando para tal lugar. Eu digo: olha, elas estão influenciando você aí, mas você não está influenciando elas a virem. E eu preciso que você influencie elas a virem. É assim que os nossos filhos precisam estar. Amém? Então, um dos propósitos da redenção foi gerar essa unidade com Deus, que foi a unidade que nós perdemos em Adão, a morte espiritual. Essa unidade estava perdida, e Cristo veio exatamente para trazer novamente essa unidade nossa com o Pai, e nos tornarmos nele uma família, que pudéssemos realizar tudo aquilo que é o desejo dele. Afinal de contas, a Bíblia diz que assim como ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, então nós somos escolhidos antes que tudo existisse. Essa unidade que nós tínhamos na eternidade, e que perdemos por conta do pecado, é o projeto de Jesus Cristo para os dias de hoje, para que nós voltemos a essa unidade. E quando nós temos essa unidade com o Pai, buscamos a palavra do Pai, falamos a palavra do Pai, o desejo dele é que saiamos para pregar a palavra que o Pai falou. Senão nós estaremos falando de nós mesmos.
E a Bíblia também diz que tal qual Ele é, nós somos nesse mundo. Tal qual Ele é, nós somos. Então, de fato e de verdade, temos que ter uma postura diferente com relação a quem somos e a quem servimos. E a palavra que me chamou a atenção foi quando o Senhor conversou com o profeta Isaías, ou o profeta Isaías conversou com o Senhor. Esse texto está narrado há mais de 800 anos antes que Cristo viesse. E eu fui estudar essa palavra e fui também pesquisar com os meus professores, principalmente os de português, para que eu pudesse entender aquilo que a palavra diz. Eu vou ler para você agora. Por isso que no início eu disse para você que Deus colocou a eternidade na sua boca. Você lembra dessa frase? Então diga comigo: Deus colocou a eternidade na minha boca. E para que você entenda isso, eu vou pedir que você abra em Isaías capítulo 51, versículo 16. Bem, eu estou procurando meios de trazer a realidade do céu para a minha realidade. Porque a minha realidade, a realidade que eu estou vivendo, ainda tem algumas lacunas que não estão preenchidas. Mas as realidades dos céus, em Cristo, todas as lacunas já foram resolvidas. O problema é que nós não pegamos ainda isso. Então, Isaías 51, versículo 16, diz assim, a tradução que eu vou ler para vocês, porque foi a tradução que eu estudei. Eu pus as minhas palavras na tua boca. Eu pus as minhas palavras na tua boca e te cobri com a sombra da minha mão para plantar os céus, para fundar a terra e para dizer a Sião, tu és o meu povo. Talvez você tenha uma tradução diferente da minha, mas essa é a tradução que eu fui buscar no hebraico, no original. E essa foi a tradução que veio para mim e é a tradução que eu quero falar para vocês. Eu vou ler novamente. Eu pus as minhas palavras na tua boca. Isso era Deus falando e o profeta Isaías ouvindo e escrevendo. Deus dizendo isso. E te cobri com a minha sombra, com a sombra da minha mão, para plantar os céus, para fundar a terra e para dizer a Sião, tu és o meu povo. Então preste atenção nessa frase, pus as minhas palavras na tua boca. Agora, há algo no português chamado elipse, que é quando você pega um texto e você tira algo desse texto, mas a compreensão fica a mesma. Professor de português pode me corrigir se eu estiver errado. Elipse. Você saca algo do texto, mas o texto não perde a sua consistência. Então, o que é que eu vou fazer aqui para você entender melhor? Eu pus as minhas palavras na tua boca para plantar os céus e para fundar a terra. Já vai ficando mais compreensível, graças a Deus pelo português, que é uma língua de revelação mesmo. Aleluia. Então, esse texto que nós estamos lendo é um dos textos mais ousados e pouco explorados nas Escrituras. Porque nós temos uma condição em nós de dizer que não entendemos o Velho Testamento. E por dizermos que não entendemos o Velho Testamento, nós perdemos algumas coisas que nesse texto está, que é para o nosso tempo presente. Por exemplo, Isaías 32, do versículo 15 a 18, ele está falando sobre a justiça de Deus que veio 2000 anos depois de Cristo e 735 anos antes de Cristo. É muito tempo. Mas se nós não lermos com o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus, nós não vamos entender a palavra. Tem outros que dizem assim, não, eu só entendo o Velho Testamento, do Novo eu não entendo nada, também está errado, você tem que entender do Novo, porque o Novo é onde está todos os preceitos da nova aliança, é importante que entendamos tudo. Por isso a importância de estudarmos a palavra. Se você não fez ainda o rema, você está perdendo tempo, meu irmão. Porque fazendo essa escola, você vai ter 2 anos e vai te abençoar como se fosse 10 anos para frente.
Eu não sei por que você está segurando essa rédea. Você devia soltar essa rédea, fazer a inscrição nessa escola e ser abençoado. Mas vamos lá. A Bíblia diz que Ele colocou a palavra dele na nossa boca para plantar os céus e estabelecer a terra. Você agora vai entender, por exemplo, quando Jesus diz assim: que seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Porque Jesus viveu no céu. E a imagem que Jesus tem do céu é uma imagem de perfeição. Então, na oração de Jesus Cristo, ele está clamando que aquilo que ele viu no céu, aquilo que ele viveu na eternidade, que venha para cá. Porque vindo para cá, a nossa vida será outra. Aleluia. Pastor, e essa sombra que o senhor tirou? Não, eu não tirei, eu só li diferente para que você entendesse. Mas eu vou falar. O que a Bíblia está dizendo é que nós devemos, com a palavra que ele colocou na nossa boca, e essa palavra é Dabá, é a mesma palavra que está lá no início da Bíblia, onde diz assim, e disse Deus, é Dabá, ou seja, é uma palavra para criação, para criar coisas. Então, quando o texto de Isaías diz que ele colocou a palavra, o Dabá, na nossa boca, ele nos deu com essa palavra o sentido de que nós podemos criar, falando. E isso coopera com muitos textos bíblicos que nós conhecemos. Então, plantar os céus na terra é trazer o reino dele para cá. E essa linguagem não é uma linguagem humana. Ela é uma linguagem criacional, porque ela veio de Deus. E a palavra que ele colocou na nossa boca é a mesma palavra que ele usou para criar tudo que ele criou. E ele está nos dando, na sua onisciência, onipotência, a dádiva de podermos falar ou trazer as realidades dos céus para as realidades que nós estamos vivendo. Só que nós não estamos vivendo apercebidos dessas verdades. Todas as vezes que você falar da palavra revelada, o céu dará uma resposta. O céu nunca ficará calado. Eu creio que o nosso problema é falar. Mas, pastor, é tão fácil assim? Irmãos, é uma questão de fé. Ou você tem fé para aceitar aquilo que a palavra diz, ou você nunca vai fazer. Vai ficar em silêncio. E Deus nunca disse para ninguém ficar em silêncio e criar alguma coisa. Deus nunca disse que você pensasse para criar alguma coisa. Bem, pensar simplesmente, olhar e pensar. Não, ele disse que você podia pensar, mas você tinha que falar. Se você não fala, você não cria nada. Então, quando os céus respondem a uma palavra revelada. E essa palavra que eu estou dizendo aqui é uma palavra revelada. Eu pus a eternidade na tua boca. Você entende o que é isso? E quando a palavra revelada é falada, irmãos, a terra, ela se organiza rapidamente para o que está sendo semeado. Você percebe quando está querendo chover? Já percebeu um cheiro que a terra exala? A chuva é um preceito profético de Deus para que as sementes produzam, e a terra reconhece isso antes que ela chegue. Assim são as realidades que nós vivemos. As realidades que nós vivemos, elas vão reconhecer as coisas de Deus quando nós falarmos. Então isso quer dizer que a boca do justo, quem é justo aqui? Alguém tem dúvida aqui que é justo? Se você tiver dúvida, então essa palavra não é para você. Porque a boca do justo se torna um instrumento de redenção espiritual, não só de vidas, mas das coisas dessa terra. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, você também.
2 Coríntios 5, 21, está escrito, ok? Glória a Deus. Então, e a sombra, pastor? Eu estava conversando com os meus professores, e eles me falaram o seguinte: pastor, os agrônomos, quando eles começam a trabalhar sementes, e eles percebem que em um certo lugar que eles plantaram as sementes, elas não estão produzindo como deveria, porque o sol está muito pesado sobre elas, eles cobrem, para que só entre o suficiente para não estragar aquela semente. Agora percebe o cuidado de Deus? Eu pus as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra das minhas mãos. Ou seja, eu te dou e preservo essa semente para que você plante. Vocês estão aqui ou já foram para casa? Com certeza eu hoje não estou pregando para o berçário. Aleluia. Então eu disse que Dabar, Vazim Devarrai Berrichá, Dabar, que significa uma palavra criativa envolvida com uma ação. Então tem que falar. Essa palavra não é um logos filosófico, não, irmãos. Ela é uma palavra de execução. Deus disse: eu coloquei as minhas palavras na tua boca para que tu plantes o céu. E você vai plantar o céu aonde? Diga: na terra. Aí nós temos que aprender como plantar, o que plantar, ter uma vida de intimidade com Deus para perceber como os céus se movem, como as coisas funcionam. Apenas um texto. Buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus é a maneira de Deus fazer as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o reino de Deus é a maneira de Deus fazer as coisas. E aí ele diz: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se nós aprendermos a fazer da maneira de Deus, as demais coisas que nós precisamos, elas serão acrescentadas. O problema é que nós não estamos fazendo da maneira de Deus. E nós precisamos aprender a fazer da maneira de Deus, como Deus determinou que seja feito. Então, eu te cubro com a sombra da minha mão. Cisel, sombra, significa uma autoridade que está próxima, guardando. Deus não disse assim: eu coloco as minhas palavras na tua boca para você plantar o céu e estender a terra. Agora vai, tudo bem. Não, não. Ele deu e ele guarda isso. Aleluia. Diga: Deus é bom. Ou seja, é uma proteção que está muito perto, para que você possa governar através da palavra que Ele está colocando na sua boca. Você lembra do Salmo 91? Que você deixa aberto há 200 anos, como diz Eliane, na sua casa, e a página já está amarela, porque você pensa que o diabo vai ser expulso só você deixando a Bíblia aberta? Não existe isso. Aquele que habita na sombra, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra, a semente que Deus colocou na tua boca, ela descansa à sombra da mão de Deus, e ela não se corrompe. E você precisa plantar essa semente, porque ela foi dada para mim e para você. Então, quando Deus coloca a palavra dele na nossa boca, Ele autoriza os céus para que o governo dos céus seja estabelecido na terra pelos seus filhos, que são a justiça dele. E com isso nós trazemos as realidades do céu para interferir nas realidades que nós estamos vivendo aqui na terra. Aleluia. Eu sei as realidades que eu estou vivendo, mas eu preciso depreciá-las,
muito rápido. E talvez você esteja também assim, precisando resolver algumas situações que estão te martirizando. E nessa manhã Deus está nos dando pelo Espírito a dica dessa palavra. Diga, Deus é bom. Então, resumindo, Deus coloca palavras criativas na nossa boca. Mas nós não queremos falar. É como a oração em línguas, por exemplo. A gente conhece ou não conhece? A gente sabe ou não sabe o efeito delas? Graças a Deus eu sei o efeito delas. Minha esposa sabe o efeito delas. E eu tenho visto o efeito na vida dela, por causa da oração em línguas. Mas é uma das coisas que nós não praticamos, como cristãos. Então, se nós observarmos essa palavra de Isaías, ela está alinhada com outras palavras da Bíblia. Por exemplo, Romanos 10, 8. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que falamos. Aleluia. Isso está alinhado com Mateus, ou Marcos 11, 23, por exemplo, que diz: porque em verdade vos afirmo, se alguém falar a este monte, essa palavra falar é dabar. Se alguém falar a esse monte e disser, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que falou acontecerá. E você lembra também quando o anjo procurou Maria para falar daquela questão tão difícil que era ter um filho ainda virgem? Aquela foi uma questão difícil. Não era tão fácil ouvir aquilo. E quando ela perguntou, o anjo disse: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Ou seja, aquela semente que estava sendo colocada nela teria cobertura. Então, a semente que Deus colocou na sua boca, ela tem uma cobertura espiritual, para que ela não se perca. É por isso que você não pode plantar suas sementes de qualquer jeito. E talvez seja esse o grande problema nosso, é a maneira como nós plantamos e não invocamos muitas vezes essa proteção que a palavra diz que existe. A mão poderosa de Deus guardando aquilo que nós estamos plantando ou fazendo. Diga, Deus é bom. E às vezes nós, como ministros, somos criticados porque pedimos para as pessoas repetirem algumas coisas que a gente fala. Mas na verdade, quando nós pedimos para que as pessoas declarem aquilo que nós estamos falando, como por exemplo eu digo muito aqui: onde os teus olhos chegarem, os teus pés irão chegar. Repita. Aí eu estou dizendo onde os teus, mas quando você vai dizer, você diz onde os meus. Então diga. Eu não estou pedindo para você repetir isso porque é bonito, ou porque foi uma frase que Deus me deu há muito tempo atrás, e eu quero que você repita, e quero que isso vá para a internet. Não, eu nem na internet estou. O que eu estou dizendo para você aqui é que é uma função de ativação espiritual que a igreja esqueceu. A repetição das palavras. Por isso que é importante você, no momento de oração, se o ministro está pedindo para você repetir algo, você precisa fazer isso, é muito bonito. E isso é uma ativação de orações, muitas vezes da palavra, repetição da palavra, sem problema. Por quê? Porque a nossa boca ela é um instrumento de criação. Tudo que você fala cria alguma coisa, ou positivo ou negativo. Por isso que você tem que ter cuidado com o que você fala. Se você falar negativo, vai criar negativo. Se você falar positivo... E também nós, como crentes, nos acostumamos a ser pedintes. A maioria de nossas orações é sempre pedindo alguma coisa, sempre pedindo alguma coisa.
Mas, na verdade, poucos são aqueles que, interpretando o texto, plantam o céu na terra. Ao invés de estar pedindo, plante. Porque quem planta? Aleluia. Diga, Deus é bom. Uma outra coisa também é que você não muda realidades esperando que Deus faça alguma coisa. Entenda isso. Você não muda realidades esperando que Deus faça alguma coisa. Você muda realidades falando o que Deus já falou. Você fala o que Deus falou e você vai mudar realidades. Era assim que Jesus fazia. Ele buscava na fonte, ele buscava no Pai as palavras que Jesus falava. As palavras que eu vos falo, não falo de mim mesmo, disse ele. Então é importante chegarmos a um momento de pararmos de orar só reagindo às circunstâncias. Eu sei que as circunstâncias são difíceis e a gente quer reagir com elas. Mas a minha esposa estava ouvindo uma ministração da irmã Liene, que esteve aqui há algum tempo atrás, numa conferência de oração, que aliás eu não sei se você já se inscreveu para a conferência de oração. Nós estamos trazendo 2 pessoas com a unção profética para esse lugar. E você precisa valorizar isso. É importante que você valorize. Aquele senso de pertencimento, que a igreja é sua, eu preciso trabalhar por ela, você precisa ter isso. Para que quando ela possa fazer os seus eventos, você possa interagir com isso. É muito importante. Você não está aqui apenas visitando. Você tem que ter esse senso de pertencimento do corpo da igreja. Então aquela ministra dizia assim: não ora do lado da derrota. Oh Deus, eu não sei mais o que fazer. Oh Deus, eu não tenho mais força. Oh Deus, ó céus, ó terra, ó mar e tudo que nele há. Essa não é uma oração boa. A ministra dizia: ore do outro lado do muro. Ore do lado da vitória. Diga o que a palavra diz. Ore a palavra dizendo o que a palavra diz. Então comece a semear palavras alinhadas com o céu. Aleluia. Comece a declarar palavras que estão alinhadas com o céu. Agora, para isso você tem que ler sua Bíblia. E uma dica que eu dou importante: a Bíblia fechada não vai surtir nenhum efeito. Você tem que abrir todos os dias, fazer uma meditação, e você vai aprendendo a palavra, você vai vendo coisas que você não via antes. Eu preciso ter em mim isso, você precisa ter em você isso, porque senão você não vai saber como orar. Eu preciso ter subsídios da palavra, senão como é que eu vou orar a palavra? Vou ficar fazendo como muitas pessoas fazem, eu não critico isso. Quando você é jovem na fé, tudo bem, mas depois de ter um tempo com Deus, você ainda está assim: Deus, fale comigo. Eu não estou dizendo que Deus não pode falar, mas cuidado, que Ele pode falar alguma coisa e você vai ter que fazer. Você pediu para Ele falar, Ele falou. E Judas foi e suicidou-se. Meu Deus. E agora, tem que ir também? Então é melhor você ter no seu coração subsídios da palavra, memórias espirituais que você captou da palavra, para que no momento de qualquer luta, de qualquer situação, ou não, você tenha a palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Diga: Deus é bom. Então, vamos terminar. Diga: Deus é bom em todo tempo. Como é que podemos terminar isso aqui? Diga: Deus colocou na minha boca a eternidade. Diga: Deus colocou na minha boca o dabar, a palavra criativa. Então, nesse dia, nesta hora e nesse lugar, eu posso começar a declarar a palavra da mesma fonte de Jesus Cristo, que é o meu Deus, e eu vou começar a ver as minhas circunstâncias
mudarem. Em nome de Jesus. Diga, Deus é bom. Em todo o tempo. Então nós estamos aqui para plantar o céu na terra, irmãos. Nós estamos aqui para plantar o céu na terra. Se não estamos fazendo isso, tem alguma coisa que está fora de contexto e não pode ser assim. Aleluia. Então você tem a palavra, comece a fazer o que a palavra diz. Ouça Jesus Cristo, leia os evangelhos. Veja como Jesus falava. Comece a falar como Jesus falava. Ouça Paulo falando, comece a falar como Paulo falava. Ou outros da Bíblia. Comece a fazer isso. E você vai ver que vai haver uma diferença. Se nós não olharmos para a palavra, o limite da nossa visão, escute isso. Se não olharmos para a palavra, o limite da nossa visão será o limite da nossa herança. O limite da nossa visão será o limite da nossa herança. Por isso que a frase diz, onde os meus olhos, então eu estou dizendo que pode haver um limite ou não? Pode haver um limite ou não? Depende da minha visão. A minha visão pode limitar a minha herança. Então eu tenho que olhar para a palavra com muito cuidado, buscar essa palavra, estar apto para que essa palavra me dê os subsídios que eu preciso com ela falar, para que eu veja as coisas acontecerem. Diga, Deus é bom. Glória a Deus. Então fique de pé. E diga assim comigo, Pai, no nome de Jesus, a partir de hoje, eu vou colocar as tuas palavras na minha boca. A partir de hoje, eu vou falar a tua palavra e eu vou plantar os céus onde houver caos. Diga, eu não falarei por emoção, mas por revelação. Diga, não falarei por emoção, falarei por revelação. E por que falarei por revelação? Diga comigo assim, as tuas palavras são lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Você entende a revelação disso? Sem a lâmpada nos pés e sem a luz dos caminhos, você não tem como andar. Para andar e andar bem, tem que ter a lâmpada nos pés e a luz no caminho. E só quem pode dar essa lâmpada e essa luz é a palavra. Então, cuidado, lembre-se que eu falei sobre a guerra das vozes. Então, a voz que você tem que ouvir é essa voz. Eu sei que nós temos aqui muitos doutores da lei, muitos apologistas, e talvez essa palavra que eu ministrei hoje para você, pastor, muito simples. Para mim não é, para mim foi muito forte quando eu li, pus minhas palavras na tua boca, cobri com a sombra da minha mão, para que plantes os céus e estendas a terra, e diga a Sião, tu és meu. Então está comigo e está com você aquilo que você recebeu nessa manhã. Então levante os seus olhos agora para o céu e diga assim, Pai, você é a fonte. E assim como Jesus buscou, eu também buscarei. Diga, com essa palavra que está na minha boca, eu modificarei o meu lar, os meus negócios,
a minha casa, os meus amigos e até os inimigos, porque essa palavra, ela fará, aonde eu a enviar, um efeito devastador. Que as minhas palavras que colocaste na minha boca, elas sejam letais para o inferno, em nome de Jesus. Diga, nunca, 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 falando a tua palavra, eu serei o mesmo, em nome de Jesus. Diga, Deus é bom em todo tempo. Levante suas mãos e vamos orar. Aleluia.